Certo. Pessoal, bom dia. Né? Nós começamos atrasados, temos 1 hora aí para nós conversarmos a respeito da segunda parte aí dos sonhos, né? Que vai aqui do parágrafo 474 até o 504. Antes, vamos dar uma recapitulada nos pontos mais importantes que nós conversamos no primeiro encontro. Né? Lá no início do capítulo, o Jung começa perguntando se os sonhos são fenômenos totalmente inconscientes ou se ele tem algum vínculo com a consciência. E aí depois ele responde que existe uma conexão entre conteúdos da consciência e do inconsciente no sonho, e isso é bastante importante. Porque a análise do sonho, ele repete isso várias vezes, começa pela rememoração daquilo que aconteceu ao sonhador durante a semana, durante os dias que precederam o sonho. Né? Aí ele, nos capítulos, nos parágrafos iniciais, a grande pergunta, né, que é um mistério, uma questão científica, os sonhos possuem significado ou são um completo absurdo, algo incompreensível mesmo? Aí ele defende que os sonhos possuem um significado, né, que Freud foi o primeiro a desenvolver um método empírico para tentar decifrar o significado dos sonhos. Ele diz que o sonho tem um conteúdo manifesto, aquilo que aparece, e por trás do conteúdo manifesto tem um conteúdo oculto, né, latente. Então, o sonho tem significado, e esse significado ele está na forma de símbolos, né, um significado simbólico, e ele entra na questão da técnica. Se o sonho tem um significado, como é que a gente faz para decifrar o sonho? Para entender o que ele está dizendo. Então, aí no primeiro encontro, a gente conversou sobre a técnica freudiana, né, que é baseada no princípio da causalidade, e que o Jung ele respeita, reconhece o pioneirismo, mas depois ele vai acrescentar o método dele, que conjuga causalidade e finalidade. Mas vocês notaram que ele dá uma acentuação bem maior na finalidade, né? Não é o porquê do sonho, mas o para quê. Que eu me recorde aqui. Esses são os pontos principais. Né? Ele discutiu bastante a questão da técnica. E a gente pode inferir, do ponto de vista junguiano, que o inconsciente, né, até pela teoria do inconsciente coletivo, que o inconsciente ele é uma fonte de sabedoria. Ele não é só o depositário de desejos reprimidos. Né? Então, essa questão da sabedoria vai aparecer agora na nossa discussão de hoje. Tá? Então, a gente começa aqui no parágrafo 474. Deixa eu só me situar aqui. Tá. No 474, ele já discutiu aquelas questões todas, né, que a gente conversou, e ele fala assim, agora eu vou começar a tratar de outras questões da psicologia onírica, né, e ele começa falando que existem sonhos típicos, né, e que é possível uma classificação desses tipos. Então ele vai falar de diversos tipos de sonhos. Nem todos podem ser classificados, mas alguns sim. Né? Ele diz algo muito importante, tá, de cara aqui, ó, é que os sonhos típicos eles permitem comparações com motivos mitológicos. Né? Então, se a pessoa sonha com motivos típicos, se a pessoa sonha com temas mitológicos,
Isso não vem do inconsciente dela, né? Vem do inconsciente coletivo. Né? Diz o Jung que a história filogenética, a história da espécie, manifestando-se no indivíduo. Né? E diz isso com outras palavras. Tá? O que ele fala aqui? Ó? No parágrafo 483, o significado compensador do sonho muitas vezes não aparece imediatamente. Há compensações psicológicas aparentemente muito remotas. Cada indivíduo, em certa medida, representa a humanidade inteira. Né? Então, não sei se vocês, lá, quem leu Memórias, Sonhos e Reflexões, ele fala que existem questões humanas da Idade Média, da Antiguidade Clássica, do homem primitivo, não resolvidas, que estão presentes na alma do homem moderno, do homem atual. Né? Então, a gente chega num ponto aqui fundamental da argumentação dele, tá? E que eu, pelo menos antes de estudar Jung, nunca tinha pensado nisso, acho que a maioria de nós não pensa e não considera que alguns sonhos se originam no inconsciente coletivo e não no inconsciente individual, e nem na consciência individual. Seria a humanidade, o coletivo se manifestando no plano individual. Tá? Ele coloca aqui no parágrafo 474 ainda, ele cita Nietzsche, né, que diz o seguinte: o pensamento onírico é uma forma filogenética anterior do nosso pensamento. No 475 ele fala o seguinte: o nosso organismo conserva traços de sua evolução filogenética e o mesmo se dá com o espírito humano. Por isso, nada há de se espantar quanto à possibilidade de que a linguagem figurada dos sonhos seja um vestígio do nosso pensamento arcaico. O que o Jung está falando? É um ponto central, né? Para Jung, o sonho seria um vestígio do modo primitivo de pensar, resquícios do pensamento primitivo que ainda estão em nós. E por isso ele quase nunca se exprime de forma lógica e abstrata, mas sempre por meio de parábolas ou linguagem simbólica. Né? Isso, o que acontece aqui? É uma influência da teoria da evolução no pensamento junguiano. No outro parágrafo, que eu não estou lembrado qual é, ele fala da questão que o organismo ele é produto da evolução, né? E assim como existem órgãos vestigiais, você, na espécie humana, eu acho que em outras espécies, você tem algum órgão, alguma estrutura orgânica que não tem mais função. Isso era tinha utilidade numa forma, numa outra espécie que originou aquela espécie, certo? Então, da mesma maneira, o pensamento onírico seria semelhante a um órgão vestigial. É como uma herança do homem primitivo presente no homem moderno, no homem atual. Né? E a gente vê de uma maneira muito clara essa questão do pensamento do Charles Darwin no Jung. Agora, eu queria aproveitar e comentar com vocês um ponto que é pouco colocado nos cursos e nunca é discutido. A visão de evolução do Jung é uma visão assim já superada, né, pelos estudos recentes, é que é uma visão hierárquica. Né? Então, um organismo que sucede o outro é um organismo superior ao anterior. É parte do organismo mais simples para o mais complexo, e ele leva isso para o plano cultural também. Né? Ele fala muito da questão do homem primitivo, do pensamento do homem primitivo. Lá no Homem e seus Símbolos, ele fala muito do surgimento da consciência. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lida lá no Homem e seus Símbolos. É o primeiro artigo lá, é o único do Jung nesse livro, que é uma coletânea, né,
popularizar a psicologia analítica. Então, ele fala do processo de formação da consciência. E a visão que ele tem é muito assim. Ele transporta isso para a cultura também. É um ponto problemático. Porque, para ele, a evolução é hierárquica e o homem europeu está no topo aí dessa hierarquia. Né? Hoje, as teorias evolucionistas, elas colocam que não é assim. Né? Não é uma evolução linear, ela é paralela, né? Assim, tem várias ramificações, e nem o Charles Darwin não falou da questão de uma superioridade, ele falava de adaptação. Né? O organismo é mais ou menos adaptado ao ambiente e por isso ele sobrevive. Por exemplo, se você tem um ambiente de floresta e determinadas espécies vivem naquele ambiente, aí o ambiente se transforma numa savana. Foi o que aconteceu no caso na nossa história. Os organismos, os animais, as espécies adaptadas à floresta, elas desaparecem e surgem as adaptadas ao novo ambiente, no caso as savanas. No nosso caso, quando isso aconteceu, as florestas tropicais da África viraram savanas, em grande parte, a gente desceu das árvores e demos os primeiros passos. Tá? E aí nós nos tornamos humanos. Então, essa visão de uma cultura, né, ele fala em algum momento, não nesse texto, tá? Que ele dá a entender que a cultura primitiva, né, é um estágio que toda a cultura tem que passar até chegar num estágio mais civilizado. Isso é só uma parte. Né, eu acho importante uma hora a gente conversar mais profundamente sobre esse pensamento evolutivo no pensamento do Jung. Mas aqui, dentro desse texto, ele diz o seguinte, que o pensamento arcaico é simbólico, não lógico, dos sonhos, vem do homem primitivo, certo? Aí vamos continuar. Eu queria parar o seguinte, só perguntar para vocês aqui. Alguém sabe algum exemplo de sonho com motivos mitológicos? Alguém conhece um exemplo de sonho com motivo mitológico? Tem um trabalho da Nise, quer dizer, da Nise não, né, dos internos dela, eu esqueci o nome do pintor, né, na verdade é uma pintura, mas tem esse motivo mitológico, não é um sonho, ele vê a barca do sol, mas tem relatos de sonho, assim, também, ou então, assim, sonhar com ondinas, com seres, né, de seres mitológicos, de diversas formas de religião, de pensamento mágico. E o Castanheira também relata muitos sonhos em que aparecem motivos mitológicos. Mas, assim, especificamente eu não saberia te dizer, assim, né? A não ser que fosse próprio, mas eu acho que não cabe agora. Depois a gente olha com mais calma, porque isso é importante. Paulo, pode falar. Assim, eu conheço um exemplo, mas eu não sei se ele vai ser realmente considerado mitológico, né? Que é o caso de Jacó na Bíblia. A Bíblia fala que quando Jacó ele trai o seu irmão Esaú, roubando a primogenitura, ele foge da ira de Esaú, entendeu? E no meio dessa fuga, ele para num lugar chamado... Eu esqueci agora o nome do lugar, mas depois eu vou dar uma olhada de novo e eu vou lembrar. Mas, enfim, ele foge para um lugar e quando ele deita-se para dormir, a Bíblia fala que ele pega uma pedra para usar como travesseiro, deita a cabeça em cima dessa pedra e no sonho ele consegue ver uma escada, entendeu? Subindo e descendo, onde tem anjos subindo e descendo o tempo todo, entendeu? Então, acho que isso seria um bom exemplo de citar. Certo. E é interessante esse sonho.
Ele fala muito, Paulo, da questão do sonho mitológico, que ele é assim, seria o inconsciente coletivo se manifestando na pessoa. De sonho eu não me recordo, mas vocês lembram que de um delírio, de uma alucinação de um jovem psicótico que o Jung atendeu, e esse jovem ele tinha uma característica que ele era de baixa escolaridade. Né? Então, uma pessoa de pouca instrução, internado numa instituição psiquiátrica, e as alucinações dele eram muito parecidas com um ritual de uma religião grega antiga, que havia sido há pouco descrita. Então, ele jamais teria condição de ter tido acesso a esse material. Foi aí que o Jung começou a desconfiar da existência de um inconsciente coletivo. Ou seja, tem um conteúdo que aparece num paciente psiquiátrico do século XIX, ou século XX, começo do século XX, que é um ritual da Grécia Antiga, das primeiras religiões. Então ele diz, existem conteúdos que são próprios da humanidade, não só do indivíduo. Né? Então, aí que é a questão, o conceito de inconsciente coletivo começou a nascer aí. Certo. Aí nós... Tá. Aí, voltando aqui, no parágrafo 477, o Jung retoma a ideia de que o sonho fornece complementos inconscientes aos conteúdos da consciência, e que para você interpretar um sonho é importante saber o que aconteceu com a pessoa, conhecer os conteúdos conscientes primeiro, para depois partir para tentar decifrar o conteúdo oculto. Né? Isso é um princípio, né, parece. Né? O sonho está a serviço da totalidade da personalidade. É um complemento de material inconsciente ao conteúdo da consciência em determinado momento. Então, está a serviço da completude, da integração da personalidade. Né? Aí no 479 ele fala que eventos do cotidiano constelam o inconsciente e provocam sonhos. Então, as coisas que acontecem no dia a dia, elas funcionam como gatilhos, como disparadores, né, de conteúdos que estão quietos lá no inconsciente, eles constelam, ou seja, eles são provocados e eles são energizados, né, e se transformam em sonhos. Aí no 481, ele começa a falar, deixa eu ir aqui no parágrafo para eu me situar melhor, ele começa a falar daquele senhor que o procura, né, dizendo que ele tem interesse na psicanálise como ciência, né? Não, aqui ele já relatou, né? Não sei se vocês leram lá, um senhor rico o procura, dizendo que ele tem interesse na psicanálise como ciência, ele é um amante das ciências, e esse era o único motivo, né? Ele queria aprender mais sobre psicologia. Mas, analisando o sonho dele, o real motivo da consulta é que ele estava doente. Então, o sonho mostra, né, o que está por detrás digamos, da persona, da aparência. Né? Ele traz aquilo que está oculto. Né? Deixa eu ver aqui. Alguém conseguiu entender como é que isso aconteceu lá no sonho? Para mim não ficou muito claro, não, vou confessar para vocês. Qual é o parágrafo, Wagner? Vamos ver aqui. Ele começa assim, ó, 478. Certo dia, um senhor veio consultar-me pela primeira vez. Disse-me
que tinha curiosidade pelos mais diversos ramos da ciência e também se interessava pela psicanálise sob o ponto de vista literário. Declarou-me que se sentia perfeitamente bom de saúde e que, portanto, não devia de modo algum ser tomado como paciente. Vinha me consultar unicamente por curiosidade psicológica. Né? Aí ele fala assim, que ele era uma pessoa abastada, tinha muito tempo livre, e que talvez ele nem tivesse muito interesse por Jung, porque o Jung só tratava de loucos, né? Aí depois, essa é a história que ele chega, né? Aí embaixo ele tem um sonho, né? Quer ver? Jung pergunta se ele tinha sonhado, ele fala que sim, ele contou-me o seguinte sonho. Acho-me em uma sala de paredes nuas, onde uma pessoa, uma espécie de enfermeira, me recebe e quer obrigar-me a sentar a uma mesa sobre a qual se acha uma garrafa de kefir que eu deveria tomar. Eu desejava ir ao Dr. Jung, mas a enfermeira me respondeu que eu me encontrava no hospital e que o Dr. Jung não tinha tempo para me receber. O conteúdo manifesto desse sonho já se mostra que a expectativa da visita a mim constelou de algum modo o inconsciente. Aqui ele vai falar no 479, né? As associações foram as seguintes: compartimento de paredes nuas, uma espécie de sala de recepção glacial, com um edifício público ou uma sala de espera de hospital. Nunca estive como doente num hospital. A enfermeira, ela era repulsiva e estrábica, lembrava-me uma cartomante, que era também quiromante, que uma vez consultei sobre o meu futuro. Durante uma doença, tive uma diaconisa como enfermeira. A garrafa de kefir. O kefir me repugna e sou incapaz de tomá-lo. Minha mulher toma-o continuamente, por isso eu zombo dela, pois tem ideia fixa de que devemos sempre fazer qualquer coisa pela nossa saúde. Recordo-me também de ter estado em um sanatório. Aqui que ele revela, né, que esteve num sanatório. Tratava-se de uma depressão nervosa, e aí tinha que tomar kefir. A Jung fala: nesse ponto eu interrompi, perguntando-lhe indiscretamente se a sua neurose havia desaparecido completamente a partir de então. Ele procurou esquivar-se o quanto pôde, mas acabou por confessar que, de fato, sua neurose continuava como antes e que, na verdade, sua mulher vinha insistindo com ele há muito tempo para me consultar. Acho que eu encontrei aqui a resposta, né? Vocês perceberam? No sonho, ele aparece como ele associa o evento do sonho com ele ter estado uma certa vez internado num sanatório. Para quem não tinha nada, né? Vocês perceberam aí? Né? O sonho... eu acho que é o que você falou, né? Essa parte mostra como a pessoa chega com um discurso na consciência, querendo manter uma persona de o correto, que não tem problemas, e aí o sonho acaba revelando, né? A verdade. O sonho entregou ele, né? Mostrou a verdade. Tá? Então ele tem essa função aqui, né? Ou pelo menos, Wagner, joga para frente, né? Joga para frente? Como assim? Para não fazer uma análise freudiana, né? Jogando para trás, né? A partir de ele aponta uma finalidade. Sim. Né? Isso. Ok, depois a gente complementa, então. Essa questão da finalidade é um dos pontos mais importantes. Ele retoma... Ele já tinha falado isso, né, lá no início, que a gente discutiu no encontro anterior, ele vai retomar depois. Porque aí a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte: no próximo, o 484,
Sim. já vem a citação da Bíblia lá, né? Ah, sim. E esse livro de Daniel, ele tem diversas interpretações, Uhum. muitas delas, ô Paulo, é sobre o sentido teleológico. Não no sentido etimológico da palavra, né? Que visa um fim, mas no sentido em que o fim já está presente no início. E aí o Jung se afasta dessa concepção, por isso ele usa finalidade, né? Porque senão a gente fica predestinado a coisas já determinadas. E o sonho do Nabucco, o livro de Daniel tem essas duas interpretações. A bíblica, por algumas pessoas que estudam, é teleológico, inclusive as torres gêmeas no Daniel 8. Né? Ele teria sonhado com as torres gêmeas lá, com os 2 aviões entrando nas torres gêmeas. Né? E se você ler lá, parece que tudo combina com esse sentido teleológico. Mas o Jung escapa disso, ele faz uma interpretação finalística. Né? Então, aqui nesse relato dessa pessoa, também eu acho, Wagner, que guarda esse sentido, não de teleológico, mas de finalidade. Mas vamos ver. Certo, vamos lá. Bom, então, no 483, ele fala o seguinte, vou pegar ele aqui. Todos os sonhos têm um caráter compensador em relação aos conteúdos conscientes. Tá? Na minha opinião, ele diz, né? Na minha opinião, todos os sonhos têm um caráter compensador em relação aos conteúdos conscientes. Tá? Aí ele retoma aquela história de que essa compensação nem sempre é do individual, mas às vezes é do coletivo. E aí no 484, ele fala que esse significado compensador dos sonhos não é uma invenção dele. Então, ele já demonstra isso no sonho lá do Nabucodonosor, certo? Então, aqui nós vamos ter a presença de 2 figuras ilustres a partir do 484. O profeta Daniel, né? E o rei Nabucodonosor. Porque esse rei ele teve um sonho muito perturbador. Né? O sonho, às vezes, tem essa característica de perturbar o indivíduo, de deixar ele angustiado. Bom, para a gente contextualizar aqui o sonho, né? Eu vou pedir, então, ajuda aqui ao Leandro e a Icaraí. Icaraí, você pesquisou alguma coisa sobre o profeta Daniel? Tem alguma coisa para falar? Então, Wagner, eu dei uma olhada aqui, porque aquilo que eu coloquei para vocês lá, o professor Pedro até adiantou aí, tem diferentes leituras. Há quem diga que eles sejam descendente da casa real de Davi, porque Certo. tem um relato de um nome, né, de filhos de Davi, em um outro livro da Bíblia. Há aqueles que dizem que ele foi apenas um nobre da casa de Judá. Então, quando Nabucodonosor tomou a cidade, acabou com o reino, matou praticamente todo mundo, levou só os nobres para a cidade dele, que é o Babilônia, né? Isso. E ele foi para Babilônia, cativo, como escravo, mais alguns outros dignatários, né? E ficaram como escravos servindo ao Nabucodonosor, que era Nabucodonosor II. E lá eles prestavam serviço na administração do reino. O Daniel, pela sua sabedoria, ele caiu nas graças do rei, e ele teve até o direito de cultuar seu próprio Deus, né? Porque Nabucodonosor não permitia, queria que todos se subjugassem, inclusive religiosamente.
Enfim, o Daniel, a versão mais aceita, o que mais interessa para a gente, ele é, de fato, um profeta. O que é o profeta? Aquele que tem visões, tem uma comunicação, digamos assim, privilegiada com o Deus, no caso, né, Deus de Israel, Jeová, na religião deles. E então ele tinha esse contato, era um homem de fé, um homem de força, um homem de justiça, enfim, um homem virtuoso, como se diz. E ele era muito respeitado. A sabedoria dele não vinha só desse contato, de conhecimentos mesmo que os nobres tinham, né? Tinham acesso do que a gente chama de sabedoria perene. Então, naquela época, todas as questões relacionadas à ciência da época, né, esses sábios tinham acesso. Então, matemáticas, a questão de melhores modos de administração, astrologia também, né, que hoje só a astronomia que conta como ciência, mas a astrologia era algo muito importante, né, é a sabedoria divina, digamos assim. Então, ele tinha visões e, evidentemente, também sonhos, né? Conseguia ter esse tipo de sonho profético. Mas é bom deixar claro que não era só sonhos. Para a gente interessa os sonhos, mas o profeta, ele tem visões também. E assim, ele serviu Nabucodonosor até quando caiu o reinado e o reino da Babilônia foi tomado pelo Ciro, pelos persas. E não tem um relato muito coerente, certo, assim, de quando ele morreu, até quando ele ficou, mas ele conseguiu realizar vários milagres, né? Tem não só ele conseguiu dar a interpretação correta, uma interpretação adequada e que se verificou dos sonhos do rei, como ele também participou de outras peripécias em que ele saiu ileso, né, pela sua fé, pela sua virtude. Então, é basicamente isso, assim, porque interessa para a gente, que são muitas contradições. Sim. Posso complementar um pouquinho? Pode. Em resumo, né, quem era Daniel? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou o povo hebreu como escravo, né, para o país dele, para a Pérsia. Só que entre os nobres, ele escolheu alguns jovens altamente instruídos para ficarem como conselheiros do rei, né? Então o Daniel, ele era um desses jovens, ele era o mais destacado, foram 4 jovens. E ele era um sábio, né? Vejam bem, não é o velho sábio, ele era um jovem sábio. E ele vai trabalhar no palácio como conselheiro do rei, né, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. E aí um dia acontece a história desse sonho, né? Mas aí eu vou deixar para o Leandro falar aí do... Leandro, conta para nós aí sobre o Nabucodonosor e depois leia o sonho para nós, fala um pouquinho do sonho. Tá, o contexto, acho que do Nabucodonosor é o Nabucodonosor II, ele morreu em 562, né, antes de Cristo. Então, só para situar assim na história, o rei da Babilônia. Aí Carai situou bem aí também. E aí, na verdade, o Jung está, voltando para o Jung aqui, ele está ilustrando um típico de sonho de compensação. Em que? Qual era o contexto, né? O Nabucodonosor estava no apogeu do poder. Então, a atitude consciente, tanto o contexto externo a ele, né, dele ter um reinado e tudo, e quanto o contexto interno dele, desse negócio de ter poder e tudo, na vida de vigília consciente, e aí contrastando com o que ele sonhou, que ele sonhou que tinha olha só, vou ler, parecia-me que via no meio da terra uma árvore, e era a sua altura desmarcada. Era uma árvore grande e forte, cuja altura chegava até o céu. Né? Chega no apogeu do céu, isso aí dá uma ideia de poder, né, de grandeza e tal. A vista se estendia até a extremidade de toda a terra, olha só. Suas folhas eram formosíssimas e seus frutos copiosos em extremo.
e dela se podiam sustentar todas as caças de animais. Um poder muito grande, né? As animárias domésticas e selvagens habitavam debaixo dela, e as aves do céu pousavam sobre os seus ramos, e dela se sustentava toda a carne. Eu estava vendo isso na visão da minha cabeça sobre o meu leito. E eis que o vigia e o santo desceu do céu. Ele chamou com voz forte e disse assim: deitai abaixo pelo pé esta árvore, cortai-lhe os ramos, fazei cair as folhas e desperdiçai-lhe os pomos. Quer dizer, acabar com tudo que era esplendoroso na árvore. Afugentem-se as animárias que estão debaixo dela e enxotem-se as aves de cima de seus ramos. Deixai, todavia, na terra o tronco com as raízes, e ele fique ligado com umas cadeias de ferro e de bronze. E aqui parece que é um renascimento, né? Deixa com a terra, né? Volta para a terra, entre as ervas que estão fora no campo, e seja molhado do orvalho do céu, e sua sorte seja com as feras na erva da terra. E interessante que no finalzinho, o próprio anjo personifica a árvore aqui, ó. Mude-se-lhe o seu coração de homem e dê-se-lhe um coração de fera, e passem 7 tempos por cima dele. Ou seja, a árvore era o próprio Nabucodonosor. É muito claro esse sonho, assim, né? No sentido de ilustrar o que o Jung estava querendo falar. E o que eu só queria voltar um pouquinho, Wagner, se for pertinente, se não for, você me fala, sobre a questão da compensação, porque o que eu percebi na leitura do texto, quando o Freud o Jung vai se fazendo, né, ele não está interessado em criticar o Freud, mas pegar aquilo que realmente ele aproveita, faz sentido e tudo, igual ele falou, não tem como correr, porque faz sentido um tanto de coisa que o Freud colocou, e aí ele começa a dar ênfase na questão da compensação, né? E aí o que eu queria voltar um pouquinho, que eu acho que eu entendi, é que a questão da compensação é que vai fazer essa intermediação entre a consciência de vigília e a inconsciência, né? E aproveitando um pouco a fala da Catiúcia passada, sobre essa questão que eu acho que está ligado também, e ele cita também nesse texto, essa questão como é que fala, dos tipos psicológicos ali, né? Então, assim, a atitude que você tem consciente é aquilo que vai te proporcionar uma visão, uma interpretação de mundo, né? E uma forma como você age também, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma visão consciente, racional, eu olho para a árvore e vejo utilidade nela. Ó, dá para fazer uma mesa daquela árvore e tudo. E se você tem uma visão sentimental, você vai interpretar a árvore de uma outra forma. Você fala, ó, que linda, né? Você vai colocar o seu sentimento agora quando você olhar para a árvore. E é muito interessante também, porque parece simples ele falar que o sonho é uma compensação, mas ao mesmo tempo também ele fala no texto aí antes para trás que essa compensação não é muito evidente, que é difícil olhar ali o que está sendo compensado. Embora os sonhos que ele traz para a gente aqui são sonhos claros, assim, né? Que dá para ver essa compensação. Mas vamos dizer assim, às vezes o sonho pode compensar a vida de vigília, não apenas colocando uma situação oposta à vida de vigília, mas às vezes exagerando até mesmo a função que tá sendo consciente. Porque o sonho está querendo provocar... como é que eu posso falar, hein, Paulo? Se você quiser me ajudar aí nessa questão. Que eu acho que você passou por essa questão da compensação e teve algumas coisas que ficou assim em mim, e eu estou tentando levantar aqui, mas não estou conseguindo levantar tudo com clareza. E aí eu vou parar por aqui. Tá? Você pediu ajuda ao Cláudio? A quem quiser, porque eu achei muito interessante essa coisa da compensação. Pediu para Paula. E a dificuldade de interpretar um sonho próprio é isso, porque assim, se a minha função consciente ela parte de um ponto de vista racional, então quando eu olhar para o meu sonho,
eu vou continuar olhando com esse ponto de vista. É complicado, porque o sonho ele está te mostrando aquilo que você não quer saber, né? Então, talvez é interessante você ter o analista, o terapeuta, um terceiro aí para te ajudar, né? Embora no trabalho clínico, né, normalmente os dois são ativos, tanto a pessoa que traz o sonho, ela ajuda na interpretação, ela coloca o que aconteceu antes, o que faz sentido para ela, e o analista, o terapeuta, ele é fundamental, né, porque ele não está implicado, em tese, ele não está implicado ainda naquele sonho. Bom, aproveitando aqui que a gente já está nesse sonho do Nabucodonosor, queria falar duas coisas. Gente, primeiro, lá na Bíblia fala o seguinte, que o rei ficou muito perturbado com esse sonho, então ele mandou chamar todos os sábios, todos os astrólogos, adivinhos, todos os magos, para decifrarem o significado do sonho. Como ninguém conseguiu, ele falou assim, mata todo mundo. Nem esse povo não sabe nada, vão matar todo mundo. E aí o Daniel falou para um funcionário lá da corte, falou assim, não, peraí, não mata ninguém não. Fala para o rei não matar, eu vou decifrar o significado dos sonhos. Olha o poder do cara, assim, sabe? Né? E como eu coloquei, ele não era um velho, ele era um jovem, né? Confiança, fé, né? Talvez até a mensagem bíblica tenha um pouco disso, né? Gente, pensa bem como ele é poderoso, né? E ele fala aí ele revela para o rei o significado do sonho, não que ele, Daniel, teve a interpretação, é que Deus revelou para ele, né? É interessante também que a sequência disso aqui, né? Ou seja, o sonho é um sonho que mostra a grandeza, né? Como o Leandro explicou, e que o Nabucodonosor ele era simplesmente o senhor do mundo. Ele era o rei, o império maior que se tem notícia naquela época, o Império Persa, o primeiro grande império. Então ele era o senhor de tudo, ele era o cara. E Deus teria, segundo a interpretação de Daniel, né, queria mostrar para ele que ele não era mais importante do que o próprio Deus. Né? Então ele precisava ser humilhado. E na sequência ele passa a viver como um bicho, entre os outros bichos. E o Jung fala que ele tem um episódio de psicose. Então é um caso clínico, se a gente for olhar do ponto de vista psicológico, né? É um caso clínico que fascinante, que uma hora a gente precisa estudar. E ele, então, vive entre as feras durante 7 anos e depois ele retorna convertido para a crença hebraica, né? E se torna rei de novo. Então, o Jung ele estava falando de tipologias de sonho. Mais na frente ele fala que esse é um sonho redutor. Ele tem uma função compensadora, mas o que o sonho redutor faz? O sonho redutor, ele mostra para a pessoa que ela não é tão importante assim. Né? Pessoa que tem delírios de grandeza, então o sonho fala, não, calma, você não é isso tudo não, né? Menos. Tá? Agora, só que o Jung chama o Nabucodonosor de megalomaníaco, não sei se é erro de tradução, mas, na verdade, ele não era megalomaníaco, né? Porque o megalomaníaco é o cara que acha que é aquilo que ele não é. E o Nabucodonosor, ele era realmente o grande rei da época. Então, é o seguinte, tá? Eu vou voltar, porque esse texto do Jung, ele é circular, né? Ele vai e volta, e ele não tem uma linearidade, como na primeira parte. Tá? Então, a gente estava falando aqui do caráter compensador dos sonhos, ele citou o sonho de Nabucodonosor. Tá? No parágrafo 491, tem uma coisa muito importante que o Pedro já tinha colocado, a gente já tinha discutido também, é que o sonho tem uma intencionalidade e uma finalidade.
ele quer alcançar algo, né? Vamos lá no 491, que ele fala aqui. Nesse parágrafo é importante, ele fala assim, que a teoria ao propor uma teoria das compensações, não pretendo de modo algum afirmar que ela seja a única teoria válida para os sonhos ou que explique plenamente todos os fenômenos da vida onírica, porque o sonho é um fenômeno extraordinariamente complexo, complicado e insondável, né? Então, aqui em outro lugar também ele fala que nenhuma teoria, seja a teoria dos desejos reprimidos, seja a teoria do desejo de poder do Adler, você não pode reduzir a interpretação do sonho a uma única explicação, né? Que o sonho é um fenômeno complexo, tá? Aí, nesse parágrafo, ele tem duas coisas muito importantes, né? Isso que eu estava dizendo aqui, ó. O sonho, ele tem uma orientação ativa, ele tem uma finalidade aqui. A orientação ativa para um fim e uma intenção seria um privilégio não só da consciência, mas também do inconsciente, de tal modo que este seria capaz, tanto quanto a consciência, de assumir uma direção orientada para uma finalidade, né? Então, o sonho, ele quer alcançar algo, ele tem uma finalidade. Aí cabe ao terapeuta, né, ou ao sonhador, se indagar qual é a finalidade, o que o sonho quer me trazer, né? Ok. A questão da finalidade, da orientação finalística, a gente já falou sobre isso, eu acho que é sempre importante voltar. Agora, uma outra coisa muito importante que ele fala no 491 é o seguinte: na superstição de todas as épocas e de todos os povos, considera-se o sonho como um oráculo que transmite a verdade, né? Ele diz que tem uma parcela de verdade nisso, que não seria uma verdade absoluta, né? Ele começa, então, nos parágrafos seguintes, a falar da função prospectiva do sonho, né? Não sei se vocês entenderam o que seria função prospectiva. Eu entendi mais ou menos, né? Ele fala aqui no 493, a função prospectiva é uma antecipação surgida no inconsciente de futuras atividades conscientes, uma espécie de exercício preparatório ou um esboço preliminar. É como se é um processo mental que se dá fora da consciência quando a pessoa está sonhando. Eu não sei se tem a ver, depois vocês me respondam se tem a ver, mas se seria isso. Vocês já leram o significado da ansiedade, do Rollo May? Alguém já leu? Não? Nesse livro, o Rollo May, ele reúne todas as teorias sobre ansiedade, é muito interessante. E ele conta um caso de um matemático, de um jovem matemático, que ele estava há muito tempo lidando com um problema e ele não conseguia encontrar a solução. Ele estava, dias e dias, faz conta, faz cálculos, ele não achava a solução matemática para a questão que ele estava estudando. Aí ele teve um envolvimento amoroso com uma senhora casada, né? E aí isso foi descoberto pelo marido, e o cara, o traído lá, o desafiou para um duelo, né? Então, ele sabia, quando ele foi dormir, ele sabia que ele ia morrer, porque o outro era uma pessoa, o rival dele, o rival amoroso, né? Ele era alguém que tinha habilidade com armas, e o rapaz, ele era um cientista, né? Mas naquela noite, ele teve um sonho
E nesse sonho foi revelado para ele a solução do problema que ele estava estudando. E depois de manhã ele foi para o duelo e morreu, né? Mas antes disso ele escreveu a solução. Isso é me desculpe, eu não sei o nome desse cientista, desse matemático, mas está lá no livro do Rolomei. Ou seja, o inconsciente encontrou uma solução, sob pressão, né, sob efeito da ansiedade também, o inconsciente revelou a ele a solução do problema matemático. Ou seja, enquanto ele estava sonhando, ele estava, digamos, pensando, refletindo. Gente, pensamento matemático, fazendo contas. Né? Eu não sei se é isso que o Jung chama aqui de função prospectiva, mas me parece muito parecido com isso. Wagner? Né? Sim. A gente pode voltar aqui no parágrafo 494 para a gente tentar falar sobre isso, que eu também, você viu que a minha dificuldade de tentar colocar em palavras, né? Que eu acho que é o que você também fala, olha, não sei se entendi bem, e às vezes a gente pensar em cima desse parágrafo aqui um pouquinho, é uma sugestão, se não você toca para frente, depois a gente vê. Só uma observação rapidamente, Leandro e Wagner. Uhum. Essa questão, esse fato, essa história que o Wagner contou, eu acho que ela é muito boa, você escolheu bem a história, eu acredito que o que o Jung está falando é parecido com isso mesmo. Isso é muito comum, muito comum não, tem muitos casos desse tipo em que o inconsciente entrega resultados. Nesse caso aí o inconsciente já sacou logo, esse cara vai morrer, e não pode deixar essa obra inacabada, vamos entregar logo para ele aqui. E é interessante a ideia que é um mal-estar, né? O Freud vem e traz esse mal-estar, que é um golpe no nosso narcisismo, ou seja, eu não controlo nem a natureza, nem a vida, nem a mim mesmo, lascou. Então é um golpe muito doído. Só que o Jung faz coisa bem pior do que isso, né? Bem mais desconfortável, né? E essa precedência, aí, uma das coisas que até eu lembro no mapa da alma é que o sujeito, a gente na história da filosofia está acostumado com a ideia de sujeito como consciência, como razão, estritamente racional, aquilo que é possível saber sobre algo coincide com a minha competência. Não é assim não. Não, por aí não, deixa eu falar outra coisa. O que eu estou querendo falar é o seguinte, a ideia de que o sujeito não é a consciência, de que o sujeito não é a razão, é uma ruptura com a tradição, né, com boa parte, com a maior parte da tradição filosófica, né? Porque o sujeito não é a consciência, mas o inconsciente. Ou seja, há uma precedência, entre aspas, uma hierarquia, um comando. Quem dá as cartas não sou eu, o meu inconsciente. Só que o Jung parece que fala que é os dois, né? Os dois são... Tá. Bom, o Pedro pediu para falar. Fala aí, Pedro. Essa parte é do que o Leandro... Eu acho que o Leandro vai retomar, depois eu falo, que ele estava iniciando o 4.4. Você vai ler, é a quarta linha aí em diante, não é, Leandro? Eu vou ler Não, na verdade, os 489. Não é 494, não? 494, não é não? Não é 494, não? Peraí. Eu falei que era 494? Não. É sobre o tema que você estava... desculpa. Eu fui no 4.4. Eu queria voltar no 489, se vocês concordarem, depois né? Eu falo. Vai lá. Os processos psíquicos compensadores quase sempre são de natureza essencialmente individual. Então isso é interessante, não tem uma regra, é subjetivo, né, o processo psíquico compensador, porque é individual. E essa circunstância aumenta consideravelmente a dificuldade de provar seu caráter compensador. Por causa dessa peculiaridade, muitas vezes torna-se verdadeiramente difícil, particularmente para os principiantes neste domínio, perceber até que ponto o conteúdo de um sonho tem um significado compensador.
Com base na teoria da compensação, estaríamos mais inclinados a admitir, por exemplo, que o indivíduo com uma atitude exageradamente pessimista em fase da vida tivesse sonhos serenos e otimistas. Então, assim, e aí você aqui está colocando, quer dizer, eu tenho uma situação oposta na vigília e no sonho, né? Pessimista e otimista. Aí o Jung vem e fala, não, essas expectativas não se verificam, senão no caso de alguém cuja índole permite que ele seja estimulado e encorajado nesse sentido. Quer dizer, aqui ele já está avaliando a índole do indivíduo para poder saber se esse tipo de sonho vai aparecer como compensador, né? Mas, se o seu temperamento for um tanto diferente, assumirão, consequentemente, uma feição mais negra ainda do que atitude consciente, ou seja, dependendo da índole do indivíduo, se a vida de vigília dele é pessimista, dependendo do temperamento dele, o sonho vai ser mais negro ainda do que ele é na vida consciente. Então, marcando aí como que essa compensação, ela é de uma forma, ela vai depender de como o indivíduo funciona. Ele segue, então, o princípio, né, as coisas semelhantes se curam com coisas de natureza semelhante. Aí eu passo para o 490, que é rapidinho. Não é fácil, portanto, estabelecer qualquer regra especial relativa ao tipo de compensação onírica que daí resulta. O seu caráter se acha sempre intimamente ligado a toda a natureza do indivíduo. Voltando aí, que a natureza do indivíduo vai estar muito ligada àquela coisa dos tipos psicológicos, que é onde ele discute, ele tenta resumir as principais características, né? As possibilidades de composição são numerosas e inesgotáveis, embora a experiência nos mostre que certos traços fundamentais acabam pouco a pouco por se cristalizarem. No meu comentário, e aí eu peço a ajuda da Paula, que tem outros terapeutas que percebem a evolução dos pacientes e tudo, é nessa questão, Paula, por exemplo, então, assim, até a linguagem do paciente, você percebe, né? Você vai perceber como que o paciente funciona através da linguagem, das interpretações que ele dá para a vida, né? Até a forma como ele narra o sonho, até como ele percebe o sonho. Então, assim, às vezes uma pessoa muito racional, ela vai descrever o sonho dela de uma forma precisa, matemática, exata, né? Aí uma pessoa mais sentimental já vai perceber outras coisas. A pessoa sentimental às vezes percebe sentimento no sonho. Então, na verdade, não é só o conteúdo daquele sonho, mas como aquele sonho é posto pelo paciente. Eu tô percebendo que a complexidade nessa questão da compensação e para você poder olhar de uma forma prospectiva do sonho, você tem que conhecer muito aquele paciente, tipo, você tem que ter uma sacada muito grande dele, porque você vai perceber as nuances da relação dele com o próprio conteúdo dele, a mudança que ele vai tendo na linguagem dele, ou seja, parece que essa interpretação dos sonhos do Jung precisa de um histórico de sonhos também, né? Eu estou entrando nessa questão, se você quiser complementar, Paula, porque talvez seja a chave para a gente poder fazer uma diferenciação de Freud para Jung. Uhum. Eu acho que a sua compreensão está correta, assim, realmente é importante não só o histórico de sonhos, mas você ter conhecimento da atitude consciente do sonhador, né? Então, você tendo conhecimento de quais são as questões dele, quando você está num processo de análise, você tem uma visão geral, né? Quando você começa a analisar os sonhos, você já conhece quais são as principais questões, assim, se tem uns highlights, pelo menos, você consegue perceber se é um sonho que está compensando pela oposição ou pelo exagero. Então, não é tão difícil assim você perceber se a pessoa está, por exemplo, com uma visão inflada de si mesmo ou com uma visão muito negativa. Em alguns atendimentos você vai ter essa visão. E aí você vai olhar para o sonho a partir disso. Então, se o sonho, acho que eu até trouxe esse exemplo, né, quando eu apresentei, que ele cita, não sei se é no Homem e Seus Símbolos, a pessoa sonha que ela está tomando café com Napoleão Bonaparte.
você sabe se é uma pessoa que acha que ela é muito boa ou que acha que ela é uma merda. E aí, a partir disso, você vai saber se a compensação está sendo, né, pelo exagero ou pela oposição. Não sei se isso ajuda. Mas, definitivamente, assim, conhecer a pessoa é fundamental para analisar o sonho. Só mais um pouquinho. E você conseguiu já, Paula, perceber as mudanças e vendo essa aproximação do paciente com aquilo que o inconsciente está querendo mostrar, mas uma aproximação irracional. Às vezes o paciente nem vê que está se aproximando, né? Estou imaginando aqui. E às vezes você vê, assim, mudança... Eu não entendi. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se você já conseguiu ver, assim, o paciente, na evolução do paciente, o paciente ir se aproximando daquilo, daquela função que quer se tornar consciente. Então, por exemplo, às vezes você tem um paciente muito racional, você vê ele se aproximando do sentimento e os sonhos irem mudando, você consegue perceber isso? E aí, nesse sentido, a partir dessa percepção, prospectar alguma coisa? Vou trazer um exemplo que é meio que a continuação do que eu trouxe quando eu fiz a apresentação. Não sei se você ver se responde. O sonho que eu trouxe era uma pessoa que ela tinha uma percepção de que estava tendo um ataque militar e que ela precisava se defender, e aí ela defender outros parentes e colocava as pessoas em um bunker. Alguns meses depois, e assim, era uma pessoa que na atitude consciente realmente se sentia atacada sempre. A gente está trabalhando a impulsividade, os ataques de irritabilidade, né? Esse tipo de coisa. Depois de alguns meses trabalhando, vem um novo sonho em que existe uma ameaça apocalíptica, mas a ameaça é por um vírus. Então, a gente percebe assim, tá ficando mais sutil. Então, eu percebo que a ameaça agora ela não é tão explícita quanto um ataque militar, um tanque de guerra. Agora é uma coisa mais sutil, é um vírus. E ela está percebendo que essa ameaça é algo mais inconsciente, assim, que é uma coisa dela. Então, não é uma ameaça externa. Não sei se isso responde a sua pergunta. Pode comentar mais, Leandro, por favor. Não, responde, sim. Porque assim, porque quando o Jung fala compensação, não sei, que você lê o texto, o negócio fica voado. Sincronicidade, jogar para frente, futuro, prospecção. Então, pegar uma pessoa que tem experiência clínica, que acompanha, e aí, nesse exemplo, por exemplo, e eu colocando as minhas dúvidas, a minha forma de percepção, e você fala, não, Leandro, eu acho que é por aí mesmo. Então, para mim, eu não sei se para o grupo também foi proveitoso, para mim foi muito proveitoso. Aí eu abro agora para o professor. E aí, talvez... não, só para concluir, essa parte não é do prospectivo. O sonho, ele está desenhando todo o processo psíquico que ela está fazendo ao longo da terapia. E ela está percebendo a necessidade de começar a pedir ajuda e coisas assim. Então, nesse sonho do apocalipse, ela tem esse movimento de reunir pessoas para ajudar a encontrar a solução. Enquanto que no anterior, a reação era trancar todo mundo num bunker e ela estava sozinha, responsável pela defesa. Agora ela já está reunindo outras pessoas que também são outras partes da psique dela, né, para buscar a solução. Então, é um pouco nesse sentido. O sonho também vai dando as diretrizes do processo terapêutico. Nossa, que legal. Muito legal, porque lá no 492 a Paula acabou explicando, né? Porque, olha lá, ele afirma, eu gostaria de distinguir a função prospectiva do sonho, né, da respectiva função compensadora. Acho que a Paula acabou de explicar. Prospecção, Wagner, aqui eu entendo no sentido filosófico, eu acho que é por isso também, Leandro, que o Jung... por diversas vezes, em temas muito importantes para ele, para o estudo dele, citar Nietzsche. Nietzsche é sempre um filósofo que joga para frente, como a Paula acabou de falar, né? Então, prospecção nesse sentido. O Wagner, acontece um problema ontem.
que eu tive que marcar uma reunião às 10 horas, que não teve outro jeito para o grupo lá da universidade resolver um problema. Eu vou ter que sair. A minha sugestão, deixa aberto e vocês vão até o 504, ou a gente termina às 10 e retoma na semana que vem o 492, porque acho que o 492 é o tema que está sendo discutido, Paulo e Leandro, né? Aí fica a critério de vocês, tá, Wagner? Se quiser continuar, eu deixo aberto aqui e entro no celular na reunião. Não tem problema, não. Uma outra coisa, desculpa só um pouquinho falar antes de você, Wagner, é a questão da metodologia, né? Eu não sei se ficou claro para todo mundo, e eu estou passando por essa parte na interpretação dos sonhos, mas o Jung também passa por ela, que é essa coisa da metodologia mesmo. O que você tem que fazer, né, para você interpretar um sonho? Bom, você tem que saber da atitude. O Leandro, é muito legal isso, Leandro. Só para te cortar, enquanto Freud analisa sonho, Jung analisa sonhos. Acho que isso falou na fala da Paula, estava imerso isso, né? Acho que isso a gente não pode esquecer. O que eu ia sugerir, talvez se o pessoal não quiser avançar e quiser ficar mais, talvez a gente passar por dar uma revisada nessa metodologia. Quem sabe você, como o Jung fez aqui, foi aqui? Não sei onde é que foi que eu li. Pegue um sonho e faça uma interpretação freudiana. A Paula pega o mesmo sonho e faz uma interpretação, quer dizer, na medida do possível junguiana, né? Porque não seria um sonho só, né? O mesmo sonho analisado por duas. Uma da compensação. Ótimo, isso é muito bom, hein? Isso é muito bom. Gente, mas eu não quero atrapalhar, não. Eu ia falar outra coisa, Wagner, que eu anotei no 4.494, mas deixa vocês decidirem. O fato é que é um problema grave. Grave não, urgente, e eu tenho que ir para a reunião. Tá fechado, Wagner. Liga o fone aí, Wagner. Microfone, Wagner. Liguei, desculpem. Eu penso que a gente fica mais um pouquinho, porque o grupo ainda está querendo conversar. Aí na próxima semana a gente coloca para você até onde que a gente foi, a gente faz uma retomada. Legal. Escuta, mais uma pergunta então. Vamos retomar também a análise bíblica de Daniel, não? Ainda está planejado aí? Eu penso que sim, porque tem essa questão do sonho profético, né? Eu sugeriria que todo mundo lesse o livro de Daniel, ele não é longo. Eu mesmo não tive o tempo de ler ele todo. E a gente fala desse negócio aí do sonho das torres gêmeas, que tem uma questão de sonho profético, apocalíptico. Então, eu acho que vale a pena. O que vocês acham? Eu acho que vale a pena, Wagner, sabe por quê? Eu não estou lendo isso como contraposição de leituras, não. Uhum. A teleológica bíblica e a finalista junguiana. Eu estou lendo de forma arquetípica. Uhum. Então, assim, eu acho que tinha que explorar mais isso aí, sim. Tá certo. Era isso que eu ia comentar, Leandro. Observe que você estava falando sobre compensação, não é? E no 4.2, ele fala, olha, presta atenção que eu vou empregar agora o sentido prospectivo. A análise do sonho não como jogando para trás, né? Toda aquela questão do recalque em Freud, né? Mas agora, né, eu quero apresentar como é que eu estou pensando essa questão jogando para frente. Essa é a ideia de prospecção que eu entendi, viu, Wagner? Uhum. Né? E é nesse sentido de jogar para frente que eu acho que é possível a gente retomar os sonhos bíblicos, inclusive pela interpretação de alguns, né? Você citou a Torre Gêmeas, também tem crítica, tá? Mas no sentido teleológico. Uhum. Né? Eu suponho que, na verdade, que o Jung não está eliminando a teleologia. Ele está tratando teleologia e finalidade de forma arquetípica. Eu acho que dá para explorar muita coisa aí. Tá ok. Tem outro sonho bíblico famoso, é o do José
o José do Egito, né, interpreta o sonho do faraó. É uma história parecida com essa. Zé é fundamental, Zé, acho que é um sonho que a gente precisava dar uma visitada nele também. Eu acho que aqui tem muita gente que conhece Bíblia, né? Eu mesmo já li 300 vezes, tem tudo anotado. Posso levantar muitos sonhos interessantes. O Paulo também. O Paulo falou de um sonho interessante, né? Ele parece que ele saiu já. Não, tá aí. Então, eu acho que a gente pode demorar um pouquinho nesse assunto dos sonhos, porque ele é fundamental. Tem uma coisa interessante também, eu estou protelando aqui, já estou atrasado na reunião, mas olha só, Wagner. Aí, cara, ele levantou os tríticos da vez passada. Aí eu também pensei a questão dos OVNIs. E a Ceissa tinha apresentado para nós a resposta a Jó. Uhum. Todas essas questões, elas são muito relevantes para a gente trabalhar, eu penso, essa questão da prospecção. Todas elas, né? Viu, Paulo? Não sei se você está entendendo, né? Há um sentido teleológico em determinadas religiões, quase todas elas, que eu conheço. O Jung não descaracteriza isso, mas faz uma interpretação diferente. Na escrita dele, da vez passada, ficou claro para nós, pareceu claro que ele estava descaracterizando a teleologia em função da finalidade. Eu estou interpretando que, na verdade, ele está caracterizando arquetipicamente, né, que o teleológico, em verdade, é finalístico. A leitura fraca que se tem de Hegel, que chega a Jung, é que Hegel é um teleológico, que o absoluto já está pronto no início e pronto no fim, nós tendemos para ele. Bom, é legal você tocar nesse ponto, professor, porque assim, são percepções, né? Por isso que é bom, rico, estudo em grupo, que eu realmente não tinha pensado nisso. Eu acho que a gente tem que ler o autor, Leandro, por dentro dele mesmo. Ele fala. Mas nós não podemos esquecer que há quase que, vamos chamar na linguagem dele arquetípica, na linguagem do Foucault, no espírito, uma episteme, que está por detrás disso aí também. Né? Por exemplo, inconsciente coletivo, inconsciente individual que nós falamos, não é exatamente Jung, é Caros e Hartmann. Não, está totalmente, a noção de natureza. Porque, por exemplo, a episteme, que é assim, o que valida o saber, na verdade, a episteme é o olhar, é a realidade do olhar, né? O olhar que torna a realidade... Não é o Jung. A questão não é o Jung. O Jung foi muito inteligente em poder descrever para nós o que o arquétipo da época, os arquétipos da época, chamava por alguém, e foi ele. Por exemplo, esse negócio da escada, né? Você sobe, está uma ligação entre a terra e o céu, não é Platão? Lá na alegoria ele não fala? Tem que subir, depois descer. Né? Então, assim, sabe, isso é que o Wagner está tentando fazer com a Bíblia também, estou entendendo assim. Uhum. Analogia então, esse tema, Leandro, por fora de Jung, é exatamente o problema de finitizar o infinito. Olha aí. A analogia que eu faço, por exemplo, você pega o Foucault nas Palavras e as Coisas, e aí ele faz esse levantamento histórico aí da filosofia. A filosofia estuda muito isso, né? Como o homem olhava para as coisas, validava as coisas e tudo. Mas o indivíduo é assim também. Então, assim, o indivíduo que é racional, ele valida e interpreta a realidade de uma forma. Né? E isso tem a ver com a episteme daquele indivíduo. E a mudança... me corrija se eu estiver errado, a mudança mesmo, a transformação que Jung quer propor é justamente isso, a mudança da forma com que o indivíduo olha para as coisas e percebe o mundo, e percebe a si mesmo. Então é como se fosse a irrupção de uma nova episteme, sabe, que está ali no inconsciente. Né? E se a gente for olhar do ponto de vista histórico e filosófico, né, a retomada que o Foucault faz isso na evolução do pensamento. Antes do Renascimento era uma forma, aí com Descartes é outra, depois agora na modernidade é outra. Muito legal. Então eu deixo a sala aberta aqui, vocês vão, depois eu desligo quando eu sair da reunião, tá bom?
Tá gravando, né, Leandro? Para eu ver se Tá. finalzinho. E parece que essa mudança é irracional, né? Quer dizer, a evolução do indivíduo em terapia, ele não racionaliza isso, né? Aí, ó. De repente, Aí. ele muda. Aí, olha aí. Quando que começa espaço para irracionalidade no mundo ocidental? E você sabe, ó, você estuda isso. O Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard. Né? Esse irracional vai aparecer no sentido de inconsciente em Schopenhauer. Depois aprofunda isso aquele Caros e Hartmann, colocando elementos que serão úteis ao Jung. O inconsciente coletivo, individual, já estão lá. Então, parece que Jung tem razão. Não é a consciência que capta a realidade. É o inconsciente que capta a consciência. Muito legal. Tanto é que a gente não, se você pegar o Foucault, a gente não tem consciência de como a gente está agora, né? Parece que a gente interpreta a realidade inconscientemente, a gente não tem como Foucault, falar do nosso tempo, da nossa episteme. E olha que o Foucault era filósofo e psicólogo, ele é citado só como filósofo, né? Mas ele é da psicologia também. Primeiro foi filosofia, e ele foi orientado pelo Jean Hippolyte, que era um hegeliano, o primeiro a traduzir Hegel, aluno do Kojève, né, com uma língua mais palatável que o alemão. Gente, eu tenho que ir, eu já estou 10 minutos, 13 atrasado da reunião. Fica aí. E o Wagner? Ok, Pedro. Eu estou achando ruim ter que sair, mas foi uma questão que a diretora pediu para eu entrar para pensar junto com elas, eu não posso negar. Não, depois a gente volta nos assuntos que forem discutidos, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação. Até já, obrigado. Ok. Então, vamos voltar aqui da filosofia para a psicologia, fazer um caminho aqui. Gente, tem duas coisas importantes ainda nesses 15 minutos que eu queria colocar para vocês. É o seguinte, tá? Primeiro, aqui ele fala, no 491, eu já tinha citado aqui, ó, na superstição de todas as épocas e de todos os povos, considera-se o sonho como um oráculo que transmite a verdade. Né? Então, aí depois ele continua discutindo essa questão de função prospectiva, que eu confesso que ainda estou aprendendo ainda, tá? Mas ele diz também que não se pode negar a realidade dos sonhos prospectivos dessa natureza. Seria, contudo, injustificado qualificá-los de proféticos, né? Ou seja, o sonho, ele tem ou não tem uma natureza profética? Ele é ou não é um oráculo? Né? E mais embaixo, no 494, ele fala assim: é fácil cair na tentação de ver o sonho como uma espécie de psicopompo que seria capaz de guiar a existência por um caminho de vida, em virtude de uma sabedoria superior. Vocês sabem, todo mundo aí sabe o que é psicopompo? Todo mundo sabe? Eu não. Daniela não tem sabe. Ideia. Sabe, Paulo? Tenho ideia. Tem uma ideia, né? Psicopompo é o próprio ânima, né? Pode ser interpretado como ânima mesmo. Mercúrio, Hermes. Seria aquele que transita entre o consciente e o inconsciente. Faz a ligação. A origem do termo, né? Psique, alma, pompo, guia. Então, seria aquele que guia a alma. Então, aparece em praticamente em todas as religiões, quando a pessoa morre, tem um anjo, um ser, uma criatura, um animal, que leva essa alma da terra para o lugar que ela vai. Né? Ele conduz a alma entre mundos. Então a gente tem, por exemplo, o Caronte, entre os gregos, que era um barqueiro, né? Que leva as almas lá para o Hades.
Na mitologia nórdica, são as valquírias que levam a alma dos guerreiros mortos em batalha para o Valhalla, né, para o céu lá dos nórdicos. Que vê, né, tem outros exemplos. Então, é aquele que conduz a alma para o outro mundo. Tá? Mas esse é um dos significados. Tá? Mas também ele pode ser interpretado como um guia interior. Né? Deixa eu só pegar aqui uns exemplos. Eu coloquei no chat aqui, psicologicamente, algo que faz a mediação, consciente e inconsciente, mundo externo e interno, introversão e extroversão, aquilo que medeia o movimento. Não sei se eu estou errado, Wagner. Sim, não, eu acho que não está errado, não. Né? Olha aqui, o que eu peguei que eu pesquisei é o seguinte: são criaturas, espíritos, anjos ou divindades cuja responsabilidade é escoltar as almas recém-falecidas da Terra para a vida após a morte. Esse é o sentido religioso original. Né? Mas, no sentido mais psicológico, ele seria uma espécie de guia interior. Né? Aquele que... Por exemplo, Virgílio conduzindo Dante, lá na Divina Comédia. Né? O Coelho conduzindo Alice no País das Maravilhas. Ele é um guia, ele é um condutor. E normalmente esse guia é sábio. Né? Não sei se vocês estão assistindo a novela Pantanal, tem lá um chalaneiro. Ele é meio que um psicopompo também. Ele conduz a pessoa que vem de São Paulo, do Rio, de um grande centro, para o Pantanal. Né? Ou seja, é de um universo para outro. Né? E aí o Jung fala que a gente não deve cair na tentação de considerar o sonho um psicopompo. Né? Que seria uma espécie assim, de guia, de sábio interior. Né? Embora eu ache, e eu queria ver a opinião de vocês, que ele tem esse caráter sim, né? Como uma espécie de sábio. Né? O inconsciente é sábio na visão junguiana. Né? O que vocês pensam disso? Ele pode ser o capeta. Talvez eu acho. Parece que está fazendo um contraponto à função profética. Na função profética do sonho, o sonho, ele fala, faça tal coisa, cuidado com tal coisa. Assim, de maneira bem imediata, né? De maneira direta. Então, me parece que ele está fazendo um contraponto a isso, a essa simplificação, que tem mais relação de uma causalidade, tem mais a ver com interpretação do que com análise. A diferença entre interpretação e análise é fundamental nesse ponto. O Freud vai mais para a interpretação, né, pelo menos o que dá a entender o texto do Jung, e ele vai mais para a análise. É prospectivo no sentido de que ele está pegando indícios para formular uma compreensão mais global. Gente, obrigado. Paulo e Caraí saíram, né? Obrigado pela participação. Pode continuar. Eu concordo com o Cláudio, aí só para acrescentar, eu acho que é mais para destacar... Tô aqui. Oi. Então, beleza, bem-vinda de volta. Para destacar a importância de sempre ter esse diálogo entre o consciente e o inconsciente, né? Então, o sonho não vai dizer nada, você tem que fazer isso, e se você não fizer, é o fim, ou não é taxativo. Sempre vai depender da compreensão que se tem do sonho e da atitude consciente que se tem em decorrência dessa compreensão. Então, para não ficar também unilateralizado, dando todo o peso para o inconsciente. Sim, eu acho
que é muito quando ele fala o seguinte: eu não cair na tentação de ver o sonho como uma espécie de psicopompo. Ele está falando de um exagero, né? Como numa outra parte aqui, ele fala da relação entre adoecimento físico e psíquico, e que sempre um tem relação com o outro. Mas algumas pessoas querem ver que não existe doença física sem um adoecimento psíquico correlato. Ou seja, isso também não é assim. Nem tudo é somatização. Existem vírus, existem bactérias, existem causas que não são psicológicas. Né? E da mesma maneira, a gente não pode pegar aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, só um pouquinho. Enquanto, por uma parte, há uma forte tendência em diminuir a importância psicológica do sonho, por outra, há aqueles que se ocupam constantemente com a análise onírica, o grande perigo de exagerar a importância do inconsciente para a vida real. Então, é uma questão de ter bom senso, né? Então, a gente considerar o sonho, eu acho, para mim, né? É uma espécie de guia, sim. É uma espécie de sábio interior, mas a gente tem que ter uma certa cautela e não exagerar essa função. Né? Bom. Ele fala do sonho. Wagner, Oi. eu estava ouvindo algumas pessoas falarem desse tema nessa semana, e tem uma coisa interessante que eu ouvi que talvez entre nessa discussão de agora. É que existem, que para Jung existem basicamente três, como se fossem três funções para o sonho. Uma, ela é pedagógica, né? Um sonho pedagógico que vem para ensinar algo. A outra é um sonho que vem para... que são aqueles sonhos que são premonitórios, né? E tem uma outra que eu não lembro. Então, talvez essa perspectiva de que o sonho ele pode ter caráteres diferentes, né? Funções diferentes. E então, eu não sei, eu acho que quando a gente vai pensar nisso, ter esse olhar, né? Que nem sempre ele vai ter só um caráter pedagógico, nem sempre ele vai ter só um caráter premonitório, né? E uma outra questão também que eu achei interessante é que ele sempre vai estar trazendo que são complexos do inconsciente. Né? Então, ele vai estar constelando esses complexos de alguma forma. E aí eu lembro que alguém falou, né, que, não sei se foi Buda, e o próprio Jung vai chegando num determinado momento da vida que não vai sonhando mais, né? Então, ele até deu um exemplo de Jung que eu achei muito interessante, assim, muito interessante, porque eu fazia muito isso também na minha infância e depois fui perdendo. Isso foi se perdendo ao longo do caminho. E Jung, por exemplo, se ele sentava numa pedra, aí logo ele começava a imaginar assim, vou imaginar que eu sou essa pedra. Aí ele entrava nesse mundo, ele começava a imaginar que ele era essa pedra, depois ele começava a imaginar como que era ser essa pedra tendo ele em cima dela, e ali ele se deixava vagar por aquele pensamento, é uma espécie de meditação, né? E sem interferência nenhuma. E depois ele escrevia isso, anotava isso, tomava nota de toda essa conversa que ele teve com ele mesmo, com essa pedra, enfim. E que ele fazia isso muito. Então, quando ele foi falar dos sonhos lúcidos, né, ele trouxe esses exemplos. Então, assim, por que eu citei que Buda parece que já não sonhava mais e que depois, no final, o Jung também já não estava sonhando muito mais? Porque eles já estavam conseguindo, e essa questão que você falou, né, desse, como é que foi o nome que eu falei que não sabia? Eu não lembro. Que é
que caminha, É o né? psicoponto. Isso. É como se esse limiar fosse ficando estreito e você consegue transitar entre o consciente e o inconsciente de uma forma bem mais consciente, por dizer. Você tem esse limiar menor, né? Quando você, inclusive, isso, Leandro, a relação consciente-consciente, ela fica mais estreita, mais fluida. E então, até voltando para a questão de algumas técnicas de meditação, a importância disso, para a gente começar a desenvolver, porque isso nos ajuda a caminhar em direção à individuação, né? Então, achei interessante, queria dividir isso com vocês, mas achei muito bacana mesmo, é isso. E as funções, né, de pedagógico, premonitório, e tem uma outra, compensatório, premonitório e pedagógico. E, às vezes, se o terapeuta tem essa clareza dessas possibilidades, também ajuda, né? É isso. Ótimo. Gente, eu tenho que Bom. falar isso, que eu fiquei muito impressionado. É muito válido ler tudo, assim, e aí que eu acho a riqueza do Jung. Quer dizer, não é porque o Descartes, tá ultrapassado, o outro lá, mas a gente não pensa, nós superamos isso, não sei, sabe? O que valida a verdade, o que valida o saber, o olhar para o mundo, não existe uma verdade absoluta, né? Então, é muito legal ler pensadores, outras formas de pensar e ver como que era, né, naquela época. Não é para falar, a gente está falando de evolução que hoje está melhor. E lendo o Descartes, estou lendo as meditações, e eu falar, olha, o Descartes, ele deve ter beirado a loucura, porque ele colocou tudo em dúvida, e eu acho muito interessante que ele se inspirou num sonho dele, para ele escrever a obra dele. Então, o poder do sonho em colocar um objetivo, um sentido de vida. E nas meditações, eu acho que ele devia ter uma sensibilidade tão grande que ele fala que para ele era impossível discernir aonde começa e onde termina o sonho. Então, assim, eu fico imaginando que o Descartes devia sonhar bastante e devia ter uma percepção muito grande assim, dos sonhos dele. Então, você pega um autor que foi marco aí para o racionalismo, né? Mas com uma sensibilidade tão grande, né? Parece contraditório, né? Pois é. Legal. Desculpa tomar mais uma vez. Não, imagina. Gente, olha assim, só para a gente finalizar, nós estamos só com 1 minuto para concluir, mas olha, no 498, o Jung fala o seguinte, que a análise do sonho não é a aplicação prática e mecânica de um método. É aquilo que você também estava falando, Leandro, assim, não é uma técnica que você aplica de uma maneira uniforme para todo mundo, não é um protocolo, né? Tem que ver a individualidade da pessoa, aquilo que ele tem de singular, né? E também ele fala da questão do próprio analista, terapeuta, que nesse 498 ele está falando da técnica, né? Então, ele diz, textualmente ele fala o seguinte: a análise do sonho não é meramente aplicação prática de um método que se aprende como que mecanicamente, mas pressupõe um conhecimento íntimo das concepções analíticas, ou seja, tem que ter uma concepção teórica, né? Familiaridade que só se consegue fazendo-se analisar a si próprio. E aí ele diz uma coisa importante: o maior erro que um terapeuta pode cometer é supor, ao analisando, uma psicologia igual à sua. Carl Rogers diria, você tem que adotar o ponto de vista do outro, né, do paciente, no caso. Você tem que ver o mundo com os olhos dele e não com os seus olhos. Né? O Jung fala, tudo que é inconsciente projeta-se, por essa razão, o analista deve estar consciente, pelo menos, dos conteúdos mais importantes do seu inconsciente, a fim de que as projeções inconscientes não venham a turvar o seu julgamento.
né? Então, ele não deve supor que a psicologia do outro é igual à sua, é a singularidade do indivíduo que você estava falando, Leandro. Né? Ele tem que se conhecer, ele tem que se analisar, né? São questões aí que podem comprometer, se não for feito direito, pode comprometer a técnica. No 499, ele fala dos sonhos reativos. Nesses sonhos, o trauma é o fator determinante. Por exemplo, traumas de guerra. Então, esse sonho, a pessoa viveu uma situação, numa batalha, por exemplo, uma situação traumática, e repetidamente essa situação aparece para ele em sonho, e de uma forma simbólica. Né? Então, o sonho reproduz a vivência que a pessoa teve. Aí a gente entra numa questão muito complicada, que é a questão do trauma, e algo relacionado aos traumas, que é a compulsão à repetição. Né? A gente pode, talvez, conversar com isso com mais calma, porque esse tema é complexo. Só que ele fala de um outro tipo de sonho parecido com esse, sonho reativo e sonho traumático. Eu, sinceramente, eu não entendi a diferença de um e de outro. Né? Deixa eu tentar aqui ler para vocês. 499. Deixa eu te pedir uma coisa, se você concordar, como já passou o nosso horário um pouquinho, se você quiser olhar na próxima aula, acompanhar Sim. a partir desse ponto, o que você acha da ideia? Pode Sim, ser? Pode. A gente termina, então, agora e retomamos a partir desse ponto na próxima aula. No próximo ponto, né? E aí a gente retoma e depois a gente fala dos sonhos telepáticos, que é o próximo assunto, que é uma coisa complexa e que ele remete nesses sonhos telepáticos. Eu acho que esses sonhos traumáticos são muito importantes, a gente dar uma aprofundada neles. E esses sonhos telepáticos, ele cita pesquisas que aparecem lá no livro Sincronicidade, né, de um tal de Heine, de um pesquisador chamado Heine. Então, se quiserem dar uma olhadinha na sincronicidade também, não sei se todo mundo já leu, para a gente entender esses tais sonhos telepáticos. Me fala quando tem que terminar, Wagner. Deixa eu fazer só uma pergunta de organização, só uma questão de ordem, que é o seguinte, quantos parágrafos estão faltando ainda, Wagner? Olha, não, a gente, no encontro de hoje, a gente iria até o 504. Poucos parágrafos. E aí depois... Para chegar no final, só para eu calcular quantas semanas, para eu ter uma noção de quando que entra o... Eu acredito que a gente pode finalizar, não é muita coisa, ele vai até o 528. No próximo encontro, a gente fecha o capítulo 9. Talvez comece o 10. Tá. O 10 é o que mesmo? Você lembra? O 10, ele continua na temática dos sonhos. Tá. Ele fala da essência dos sonhos. E o 10 não é grande, não, tá? O 10 ele é pequeno, a gente faz ele, eu acho que num encontro só. Então, nós estamos falando de mais 2 encontros para encerrar. Aí o próximo capítulo, deixa eu olhar aqui rapidamente, deixa eu correr o olho aqui, bem rápido. Sim. Só quero olhar quais são os outros capítulos, para a gente ter uma noção de quantas semanas para a gente entrar em sincronicidade. Gente, provavelmente mais umas 4, 5 semanas, né? Ou mais, né? Eu estou precisando sair, eu posso parar a gravação? Wagner, quer falar mais alguma coisa para encerrar assim? Podemos encerrar, Leandro. Agora a gente está tratando da parte administrativa da coisa. Obrigado, gente. Adorei. Viu? Obrigado, Leandro. Tá? Gente, muito obrigado a todos, então. Muito bom estar com vocês. E a gente continua na próxima sexta-feira.